Muito boa tarde. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 116. E nós não estamos nos estúdios da Rádio Integração, estamos aqui no interior de Arroio do Meio, no distrito de Forqueta, né? Estamos aqui com a Márcia Ferrari, né, que é a nossa anfitriã, que também integra o roteiro Caminhos da Forqueta. Estamos também aqui com o Ricardo, né, ele que é o presidente da Comunidade Católica São Vendelino, a Karen e a Giane, que são da Escola Professor Arlindo Bach, que também integram, né, o roteiro Caminhos da Forqueta com o projeto do Relógio dos Chás e outras tantas atividades. E quem está conosco, que veio de um pouco mais distante, é o Paulinho, que veio lá do município de Sério, né? E está aqui conosco, está se comprometendo também com o nosso trabalho, porque o tema de hoje, ele é um tema muito sério, né, Paulinho? Que é turismo rural, oportunidades que despontam no Vale do Taquari. Então, fiquem conosco, vamos estar juntos até às 13 horas para conversar sobre esse tema. E, claro, não poderíamos estar em outro local, a não ser num espaço aí que corre, né, na veia esse tema, né, do turismo rural. Lembramos que esse programa tem o apoio da Nidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio. Queremos, então, agradecer desde já vocês que aceitaram o convite, estão aqui com a gente para discutir esse tema que nos é sempre tão caro, que é o turismo rural. E que aqui no município de Arroio do Meio, o próprio Vale do Taquari, ele tem sido tão referência, né, quando a gente fala de turismo. E é claro, né, gente, estamos aqui no horário do almoço, com essa mesa posta, essa mesa farta, que depois, na sequência, a Márcia vai falar um pouco para a gente, vai nos apresentar um pouco deste cenário. Quero agradecer ao Alan, que está aí na parte técnica, nos dando um apoio, nos dando este suporte. Vamos iniciar, então, o nosso programa, assim com uma saudação inicial dos nossos convidados. Eu vou pedir aqui que a Márcia, então, a nossa anfitriã, faça aí a sua apresentação e a sua saudação inicial. Boa tarde a todos. Sempre é uma satisfação participar do programa, né, de Momento Turismo no Vale, porque a gente já está há tanto tempo trabalhando e sempre buscando oportunidades, né? Então, é isso que nós estamos hoje aqui, né, para falar mais sobre o seminário, então, de turismo rural que vai acontecer em Sério. Mas, então, nós aqui, como Agroecologia Ferrari, né, nós já estamos nessa andância já há bastante tempo, né, que a gente começou com o Caminhos da Forqueta, né, que foi lançado esse roteiro em 2013, né, novembro de 2013, de lá para cá, estamos seguindo nessa luta, né? Então, já são, então, mais de 10 anos aí de roteiro, né, de oportunidades também, de mostrar o quanto o nosso município, a nossa região é rica em turismo, né, especialmente também em turismo rural. Seguimos aí com o Ricardo. Olá, boa tarde a todos, os presentes, os ouvintes da rádio. Eu sou o Ricardo Reinheimer, atual presidente da comunidade São Vendelino, e aí estou aqui presente, fui convidado porque a comunidade, a igreja São Vendelino faz parte do roteiro do turístico da Forqueta aqui. E é isso aí, saudações a todos presentes, obrigado pelo Alan, que faz a parte técnica, e é isso aí. Obrigada, Ricardo. E quando a gente se prepara também, né, com um tema, a gente sempre busca trazer também os convidados que podem agregar, podem nos ajudar a desenvolver esse tema. E depois o Ricardo vai nos falar um pouquinho de quem é o São Vendelino, e o que isso tem a ver com o turismo rural, né? Eu quero deixar um pouco essa expectativa para quem nos acompanha. Isso, exatamente. Né? E a gente se surpreende com as descobertas que a gente faz. Mas vamos deixar isso nessa expectativa. Sigo aqui contigo, Karen, por favor. Isso. Boa tarde a todos. Agradecemos, então, em nome da escola, o convite recebido. E como a Márcia já mencionou, então, a nossa escola então, faz parte do roteiro turístico do Caminhos da Forqueta.
E então eu sou coordenadora atual do grupo ambiental da nossa escola. Então sempre é um prazer a gente poder participar e apresentar um pouco do nosso trabalho que está sendo realizado então na escola. Não, e é bem importante isso, porque a gente vê o quanto a escola está inserida, o quanto a escola tem ações que movimentam, mobilizam a comunidade local, regional também, porque esse projeto Verde é Vida, né, do qual, vamos dizer que o Caminhos da Forqueta também tem aí uma referência de origem, ele é um trabalho muito regional, né? E a comunidade aqui toda acaba se envolvendo, né? Então, é a escola também mostrando o seu trabalho, ocupando o seu espaço, isso é muito bacana, né? Isso é de longa data, né, Karen? Isso aí, não é de hoje. Quando a gente ia para né, a gente acabava também participando das reuniões, visitava toda a região, inclusive o município de Sério, né, que também fazia parte. Várias vezes. A gente várias vezes esteve lá, então é muito bom a gente poder estar hoje também entre conhecidos, entre amigos, para falar desse tema. E a gente vê o quanto essas parcerias são importantes. Né? Isso aí. Por favor, Giane. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Giane, eu sou vice-diretora da escola, estou aqui para divulgar um pouquinho do nosso trabalho na escola e poder agradecer também por todo esse trabalho que vem sendo feito na parte turística. Obrigada, Giane. Eu até quero compartilhar, não sei se posso, Giane, a gente não combinou, né? Mas quando a Giane foi chamada para assumir o concurso no município, a gente fez um contato com ela. Eu lembro que eu fiz o contato com ela tinha nos deixado o número de contato, ela atendeu, e ela atendeu no hospital. Ela estava no hospital, né? Ela estava, né, enfim, dando, né, foi, não sei se no primeiro ou no segundo dia após dar a luz. No primeiro dia, tinha saído da sala de recuperação. E ela atendeu o telefone, né, ela recebeu, então, olha, no mesmo dia, olha as boas notícias que ela recebeu. Ela deu a luz e, ao mesmo tempo, estava sendo chamada para assumir o concurso no município de Arroio do Meio. Então, esses registros, essas lembranças que a gente tem, e que bom hoje a gente poder compartilhar, né, desse conhecimento, dessa jornada aí, né, a partir, então, também da tua inserção aqui no município de Arroio do Meio. Seguimos contigo, Paulinho, e eu fui descobrir hoje, né, ele é carinhosamente chamado de Paulinho, e eu achava que isso era, na verdade, não era um nome, né, Paulinho, mas pelo que eu soube é. Boa tarde, Marlise, e em teu nome cumprimento a todos os presentes e também os ouvintes. E sim, em relação ao meu nome, é Paulinho, realmente. A princípio, conforme eu coloquei, a família tinha o hábito de dar o nome que algum antepassado já tinha, e existia um Paulinho na família. Então, um gesto carinhoso, afetivo em relação a um dos nossos antepassados da nossa família. Um prazer estar aqui, Marlise, te cumprimentar pela seriedade com que você sempre conduz o teu trabalho em nome do turismo no Vale do Taquari. É fundamental isso. Nós falávamos há pouco que eu estive aqui, provavelmente em 2013, numa caminhada do Alício, outro nome fantástico no Vale do Taquari. Uma referência de turismo também. Eu sempre digo isso. Fico feliz por saber que eu estive aqui em 2013, depois teve um acontecimento aqui com o G8 também, então eu estive aqui de novo, e agora retornando e vendo que o roteiro evoluiu, talvez primeiras experiências no Vale do Taquari. E isso só nos anima porque a gente sabe que o turismo se faz a médio e longo prazo. E isso está acontecendo. Então, que belo registro, né? Que bela referência aí ao trabalho, né, aqui de Arroio do Meio do roteiro, Caminhos da Forqueta. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, tem uma parábola que diz que tinha um mendigo sentado sobre uma caixa pedindo esmola. E aí uma pessoa chegou e disse para ele, tá, mas você está pedindo esmola, você já olhou dentro dessa caixa o que tem? Não, isso aqui é uma caixa velha, a vida inteira eu uso para sentar em cima, não sei o quê. Aí ele insistiu, aí o mendigo abriu e, para surpresa dele, a caixa estava cheia de ouro.
E para mim o turismo no Vale do Taquari representa isso. Ele é uma caixa cheia de ouro que está ali, cabe a nós explorar. E nas mais diferentes áreas, cultura, turismo rural, nós somos o Vale do Alimento, então eu vejo que ali na frente um dos grandes carro-chefe do desenvolvimento econômico, se nós fizermos o que tem que ser feito e estamos caminhando, vai ser o turismo. Não, olha que bela história que o Paulinho conta aqui para nós, né? Então, realmente, eu acho que a gente precisa ver, precisa ter os parceiros, né? Precisa acreditar no trabalho que a gente faz. E a gente sabe que o turismo realmente ele é um trabalho a médio e longo prazo. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Ele veio lá do município de Sério, né? Representando a administração, ele é empreendedor também, está na organização do seminário. Isso. Seminário que nós vamos falar também, agradeço muito ao convite também para aproveitar esse momento para divulgação. Também nós temos um empreendimento que é o Recanto dos Lagos, a Casa na Árvore, em Sério. Então nós vamos conversando. Não, e eu sempre brinco, né? Tudo isso é muito sério, né? Quando a gente esteve há um ano e meio atrás, ou 2 anos, a gente esteve no município de Sério, fizemos um trabalho lá, que foi justamente naquele período da organização, da divulgação da feira, da festa, Feira da Pitaia, que já tem data, 2026, está aí, né? Vai ter uma outra edição, e a gente brincava, né? O quanto isso é sério, né? E o quanto o município de Sério também pode nos ensinar, pode nos dar ideias, sugestões, o que a gente pode fazer aqui em Arroio do Meio. E lembrando que o Seminário de Turismo Rural é no dia 16 de maio, agora nessa semana, na sexta-feira, que depois, na sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, a gente vai iniciar aqui, Márcia, é contigo, né? Falar um pouquinho aí desse empreendimento, desse lugar onde a gente está. Lembrando que nós estamos no distrito de Forqueta, que é aqui no interior do município de Arroio do Meio. E logo quando a gente entra aqui no distrito, tem uma frase em alemão, que depois, de repente, alguém pode repetir, né? Que eu acho sempre muito bacana, tanto quando alguém chega, quando alguém... né, sai aqui desse espaço, né, que também é muito convidativo. E então eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse teu empreendimento. Enquanto isso, nós aqui já vamos aproveitando, né, degustando desse chá que você também pode nos apresentar e depois também nos apresentar um pouco aí desse cenário, desse cardápio que a gente tem aqui. Então, para falar um pouco da agroecologia Ferrari, nós começamos esse empreendimento já agora em maio, está de aniversário, completando 22 anos de agroecologia. Mas quando a gente começou, isso aqui era apenas um negócio comercial. Assim, a gente produzia os alimentos, vamos dizer, primeiro lugar para a família, né, para o consumo próprio da família, e o restante a gente tinha um supermercado na cidade que se vendia os nossos produtos. Aí, com o tempo, né, as coisas foram mudando, né? Teve a Feira do Produtor, que existe hoje, que também é um sucesso na nossa cidade, essa feira. Em sábados de manhã, né, tem a Feira do Produtor. E a gente também começou a comercializar os nossos produtos na feira. E através da iniciativa desse roteiro turístico, né, Caminhos da Forqueta, foi aí que a gente inovou, né, a nossa proposta em 2013 para cá, que é oferecer ao visitante a colheita dos alimentos, a experiência na colheita dos alimentos, né? E daí a gente tem o chapéu de palha, né, que vocês estão vendo que está logo atrás aí de nós, e os cestos, né, que o visitante chega, daí ele vive essa experiência de ser um agricultor também, né? A gente conduz, né, vai junto com eles, né, daí eles vão poder colher os alimentos. E quando a gente começou, a gente imaginava que a gente ia receber mais, assim, seria os ônibus de turista, que era o pensamento naquela época, né? Mas a gente viu que oferecer essa experiência foi tão importante para as famílias que o nosso maior público que nós temos aqui é família, né? São os pais trazendo as crianças, então isso acontece quase diariamente, né? Aqui tem pessoas colhendo os produtos, né? Então, na verdade, assim, Márcia, para a gente se situar, esse teu trabalho, ele também ele é direcionado às famílias, é direcionado às escolas, é direcionado aos grupos, mas as pessoas podem vir aqui na tua propriedade
De segunda a segunda, isso, e poderem, de fato, colher o seu próprio alimento. Sim. E deixa eu até compartilhar, até nós tivemos, agora, início do mês, uma experiência, né, uma caminhada organizada pela guia Rosemary, e a gente fez uma colheita noturna, porque a caminhada era noturna. Então, olha que experiência interessante a gente pode ter aqui nesse teu espaço. Seja de dia, seja de noite. Sim. Quer dizer, a caminhada era de noite, eu não sei se você... Porque se a Márcia abrir de segunda a segunda e atender ainda à noite, daí não é possível, né? É só com agendamento, então, né? E aí também a gente faz um trabalho de aula em sustentabilidade, né? Que é os cuidados com o meio ambiente, com as escolas e universidade. E daí eu também preparo, né, os alimentos, que nem vocês estão vendo aqui, uma outra variedade também, né, que eu preparo, tem muitas receitas, né, que os alunos, né, que vêm estudar na horta, eles vão também se alimentar aqui com os alimentos orgânicos. Então. Certo. Então, assim, ó, Márcia, só para não nos deixar assim, muito na vontade, né, de provar, experimentar tudo isso, ou antes da gente fazer isso, eu gostaria que você nos apresentasse um pouco desse cardápio que você tem aqui. O que está sobre essa mesa. Tudo isso é produção da tua propriedade? Nos fale um pouco sobre isso. Sim. A gente sempre tem produtos de época, né? Então, hoje aqui, o que a gente oferece, né? Que nem esse prato aqui, é um pão recheado. Isso aqui que a gente está consumindo? É o suco de hibisco, então. Ou é o chá, na verdade, mas dá para fazer o suco também. Então, esse aqui é um pão recheado com a moranga cabutiá e com alho poró, né? Com molho de tomate, né? Que é tudo produzido aqui na propriedade, né? E isso aqui é os hibisco, então, também, né? Que eu vou falar depois um pouquinho mais sobre os hibisco também. Esse aqui é a laranjinha quincã, ela é da doce, ela é toda doce, né? Então, tá amadurecendo, não tá bem no ponto, mas eu já tô colhendo, né? Isso é um doce, né, de laranjinha quincã. E esse ali é outro doce daquela moranga amarela, sabe? Daquela redonda, né? Daí a gente tem aquele processo, né, de botar um pouco, muitos botam na cinza, a gente tem um cal para isso mesmo, né? Porque a gente percebe que ela está bem crocante, ela né? Tá então crocante. Esse é o segredo, né? Sim. Eu às vezes tento fazer em casa e não fica igual, né? Aí a gente pensa, mas qual é o detalhe, né? É um segredinho, Sim. né? A gente tem seus segredos que não dá para divulgar. Nem tudo a gente também, né? pode e precisa divulgar, né? E lá é um bolo, né? Ele é bem simples, é um bolo de ovos com uma cobertura de limão e as flores de hibisco, né? E o hibisco, né? Nós que somos arroimense, a gente sabe que muitos anos atrás que foi escolhido como a nossa flor símbolo. Então, a gente tem que cada vez se aperfeiçoar mais e preparar receita à base de hibisco, né? Então, o chá é feito de hibisco, mas daí é quando ele já está assim, né? E dá para fazer o suco, né? Eu acho bem interessante, Márcia, porque quem nos acompanha no YouTube, no Facebook, está vendo tudo isso, né? Está ouvindo e está vendo. Quem nos acompanha pela rádio vai ficar com essa curiosidade de vir aqui, provar esses produtos, ver isso em loco, ou assistir pelo YouTube e para o Facebook, né? Porque realmente toda essa descrição, sem a gente ver, né, poder visualizar, a gente fica só na vontade, né? Mas então fica sempre esse convite para também nos acompanharem no YouTube e no Facebook. Então, só repetindo, então aqui a gente tem uma receita salgada. Pão recheado. Pão recheado, aqui a laranjinha. Quincã. Tá, que é aquela laranjinha miudinha, né, que a gente chama. Aqui um doce de abóbora. De abóbora da redonda. Isso, e um bolo. E um bolo decorado com flores, que é comestível, né? Flores de hibisco comestível, a flor também é comestível. Certo. Não, eu sempre gosto muito quando se fala assim bastante de comida no horário do almoço, né? Para quem nos acompanha, para a gente também aqui, a gente acaba provocando um pouco essa vontade. Então, ao longo do programa, aí a gente pode ir... Tá aqui para nós, né? Isso aqui é tudo nosso almoço de hoje. Então, já foi dado o ok. Para o Alain também, né? Depois, Sim. né? Se sinta à vontade. Dá esse detalhe Sim, aí também. com a casca, ela é inteirinha.
Sabe? É só tirar ela, sabe? Tem o processo, né? Mas eu preparo no mesmo dia que eu colho do pé, ela é preparada, pronta já. Tá certo. Falando um pouquinho desse trabalho de escola, Márcia, eu acho que eu vou pedir agora para a Karen e para a Giane falarem um pouquinho da forma, porque quando a gente fala de Caminhos da Forqueta, antes o Paulinho falava também das caminhadas e dessa longa história. Hoje a gente tem um roteiro estruturado, organizado, temos os empreendimentos, mas isso não foi assim que aconteceu, não é da noite para o dia, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa história de como esse processo se deu. Isso. Então, assim, Marlise, realmente não cai do céu e nem de uma hora para outra, né? Então, a nossa escola, desde 2008, que eu me recordo, assim, que a gente já iniciou com trabalhos de pesquisa com os alunos, né? A gente sempre estimulava e incentivava os alunos a fazerem pesquisas científicas, a nível, claro, sempre respeitando a idade deles também, né? Mas sempre provocando eles quanto a isso, né? E então, em 2010, então surgiu essa ideia da gente fazer esse roteiro, de fazermos o Caminhos da Forqueta que existe hoje, né? Mas isso não surgiu de uma hora para outra, né? A ideia surgiu lá na escola, sim, e aí a gente começou a convidar pessoas da comunidade na época, né, para fazerem parte, porque a gente via que tinha um grande potencial aqui na Forqueta para isso, né? E então, em 2013, resumindo, então, surgiu então o roteiro Caminhos da Forqueta, né? Então, na época, claro, tinham mais empreendedores talvez do que tenham hoje, né? E todos passaram por uma formação também para isso, né? A gente fez cursos através do Sebrae, do Senar. Na época, eu me lembro até da Claudiane, que fazia os cursos com a gente, né? Então, foram horas de curso, de aperfeiçoamento, para a gente também entender um pouco como é que seria e como seria receber turistas aqui, né? Como é que a gente faria isso? Porque para nós era uma novidade também isso, né? Então, assim, a escola acabou se inserindo nesse projeto, então. E o que a gente tinha para apresentar? Então, desde 2004, nós já temos na nossa escola, então, o relógio dos chás, que surgiu porque... Acho que nós temos aqui uma foto também, vamos tentar do mostrar. nosso relógio. A gente pode mostrar um pouquinho Isso. desse... Esse aqui é o folder, né, que mostra esse ponto turístico, a gente também pode chamar, né? Tem toda uma organização, e ele tem todo um histórico que Isso. a gente precisa de um tempinho também para entender, mas ele é uma proposta muito bacana, muito interessante, que a escola vem desenvolvendo já desde aquela época. Isso. Então, surgiu em 2004. Então, pelos cálculos, então já 21 anos que nós temos o relógio do chás. Não parece, mas faz bastante tempo, né? E como surgiu essa ideia da gente construir esse relógio, então, né? Porque sempre na escola a gente via, às vezes, os alunos com alguma dor de cabeça, alguma dor de barriga. E aí nós pedíamos para a merendeira da escola, na época a Nair, que hoje já está aposentada, né? Fazer um chazinho para os alunos, né? E com isso a gente acabou despertando. Opa, então vamos provocar os alunos e vamos fazer um estudo para fazer um resgate cultural do que os nossos alunos têm nas suas casas, nas suas famílias, de chás que eles utilizam em casa. E aí a gente trouxe isso como uma forma de estudo para a escola. E aí com isso surgiu então a ideia da gente construir esse relógio dos chás. E para isso... Construir o relógio dos chás. Porque, assim, a gente fala de relógio, né? O relógio que a gente conhece é um relógio de pulso, é um relógio que pouco se usa ainda, né? Um relógio de parede, né? Mas construir um relógio do chá significa... Isso é uma obra, na verdade. É uma obra, isso aí. E essa obra, ela está embasada na cultura chinesa, na verdade, né? Porque o relógio... ele tem 12 divisórias, então, o relógio. Vamos descrever ali um pouquinho, né? Vamos descrever um pouco, isso aí. E ele está dividido sempre de 2 em 2 horas. Então, né? O dia tem 24 horas, mas o relógio está dividido, então, em 12 repartições ele tem.
E ele é bem estruturado, e depois aqui a gente pode falar um pouquinho também, que tem essa divisão de 2 em 2 horas, o que isso significa, né? Isso. E quais são os chás, enfim, que fazem Isso. parte desse relógio. E, então, ele foi projetado também assim, pensando que o nosso corpo, os nossos órgãos do corpo, eles estão mais ativos em 2 horas do dia. Então, a gente fez um estudo pensando qual seria o chá que seria melhor, por exemplo, para estômago, daqui a um pouco, né? Vamos ver. Seria se Vamos não me ver falha o que a memória, seria das 7 às 9 horas. Isso E aí. aí nós teríamos uma manjerona e um manjericão para isso, né? Isso aí, é o que diz aqui Então, na alguns colinha, a gente lembra, assim, né? Então, assim, que seria mais ativa naquele horário. Não quer dizer que a gente não possa tomar num outro horário, né, o chá. Mas se eu tenho algum problema, eu sinto daqui a um pouco problema respiratório, então aqui nós temos o órgão, nós temos o chá e nós temos o horário, que melhor faria efeito no nosso organismo. Não, eu estava olhando aqui os horários, tudo bem, durante o dia está tudo tranquilo, né? Mas tem aqui uns horários, por exemplo, sistema circulatório, claro, das 19 às 21, que seria, o chá indicado é hortelã. Mas vamos pegar um aqui de madrugada, alcachofra, o boldo, né? Seria então fígado, né? Que seria então em função, né, de repente, se ter alguma necessidade nesse sentido, da 1 às 3 da manhã. Ou seja, tem que colocar, então, um despertador, um relógio, para tomar o chá que melhor atua nesse órgão, horário, que seria o fígado da 1 às 3. Mas se a gente for pensar, às vezes a gente acha difícil, né? Mas se a gente for ver alguma medicação, às vezes na farmácia, às vezes também a gente acaba tendo que colocar um despertador para tomar, sei lá, de madrugada. Isso e aí. aqui a gente trabalha pensando no natural, pensando que a gente tem tudo na natureza, ao nosso dispor, para auxiliar no melhor funcionamento do nosso organismo. Então, por isso que a gente pensou nesse relógio do chás. E a construção também do relógio foi feita, a parte de trás ela é mais erguida, ela é mais levantada, direcionando para a estrada, para a rua, justamente. E para o sol, né? E para o sol. Pro nascer do sol. Justamente para os visitantes e as pessoas que passam poderem enxergar, para ver o que a gente tem nesse relógio também, né? Então, facilita também, porque se ele fosse muito baixo, talvez não despertaria tanto a atenção de quem passa por aí. Né? Talvez as pessoas passariam por ali e nem se dariam conta de que o isso. relógio está ali. Não, acho que isso é algo muito interessante, porque a escola, aqui, a gente fala aqui do distrito de Forqueta, falando ali do centro de Forqueta, nós temos ali a escola, tem a subprefeitura, tem a igreja São Vendelino, tem ali o espaço também, a sociedade ali forquetense, então Isso, tudo é próximo. Né, a Casa Celeste, tem a pousada da Lagoa também, que é tudo muito, muito próximo, então realmente ali acaba sendo também um ponto de referência. A gente sabe que as pessoas acabam, né, circulando muito por ali, quando passam também em direção ali a Travesseiro, ou ao próprio camping, né, do Irineu, ou quando vem aqui para Márcia, né, elas também podem passar por ali. E aí, mais um ponto de turismo aqui da Forqueta. Só acrescentando um pouco, esses chás também, a gente fez um estudo assim, porque existem várias espécies, né, de chás, mas nem todos são conhecidos das nossas famílias. Então, o que a gente fez também foi fazer um estudo para ver quais chás os alunos, as famílias teriam em casa. Porque de nada adiantaria a gente colocar um tipo de chá que daqui a um pouco eles não teriam em casa disponível, né? E se também não tiverem disponível em casa, a gente, como escola, oferece para eles levarem para casa um chá, ou até, às vezes, se a gente tem mudas disponíveis, a gente dispõe para eles também. Olha, né? que legal isso. Então, eu tenho uma pergunta, assim, até uma curiosidade, gurias, assim, quando vocês fizeram todo esse estudo, foram plantados esses chás, e vocês mantêm esses chás os mesmos, ou vocês trocam os chás, eles são replantados de tempos em tempos? É até uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. Sim, a gente tenta manter. Então, assim, nós temos hoje o grupo ambiental, que eu vou falar logo em seguida um pouco mais sobre ele,
que mantém esse relógio dos chás, né? Então, seja para manutenção, seja para replantio dessas mudas de chás. E até com a estiagem que a gente teve agora, então nós tivemos uma perda de algumas mudas, sim. Então, que ficaram no período de férias, então, bastante tempo, então, talvez sem chuva e tal. Sol forte Sol também. forte, e que a gente teve que fazer o replantio agora. Mas a gente sempre tenta colocar as mudas que a gente também dispõe nesse nosso folder que a gente tem, porque quando o visitante chega, ele vai querer ver o que está descrito também ali, ver ao vivo aquela planta, né? Então, assim, É. no relógio, vocês têm a identificação Temos do a chá identificação do chá. e Isso. também tem a identificação do horário Do mais horário indicado. e o nome do órgão, está tudo descrito em cima do relógio. Então, na né? verdade, não é só passar e olhar para o relógio. A gente tem Não. que dar uma olhada, tem que entender Tem um que pouco. tentar entender, Tentar é. entender e buscar aquilo que talvez mais chame a atenção. Isso aí. Eu vou aproveitar e queria que o Ricardo falasse um pouquinho da igreja, porque falando da escola, a escola está tão próxima e a igreja também. Então, quem passa ali por Forqueta, quem chega ali na igreja, já também está próximo aí da escola. Falar um pouquinho da igreja, da comunidade, por que do padroeiro São Vendelino, o que isso tem a ver com a Forqueta e com o turismo rural? Falar um pouco, então, São Vendelino. Quem era São Vendelino? Ele se tornou um santo, mas ele é do século VI, nasceu lá pelo século VI. E daí a gente tem talvez a felicidade de ter um padroeiro, né? Que era focado na natureza, em animais e preocupado com os produtores, agricultores. Ele nasceu como filho de um rei, né, na Escócia, só que ele se dedicou, na verdade, ele se tornou um peregrino, foi para Roma e no fim se estabeleceu na Alemanha. Então, a partir dali, ele começa a ter talvez uma ligação mais forte com os imigrantes, agricultores imigrantes de origem alemã, né? Então, ele teve o trabalho dele assim, como é que a gente chama? Um eremita, né? Ele ficou recluso e começou a descobrir e gostar da natureza, da terra, né? Então ele seria hoje um protetor da terra, né? Tudo a ver com aquilo que a gente está conversando aqui sobre turismo rural, sobre todo esse cuidado, né, com Isso. o plantio, com o nosso ambiente, né? Então acho que Forqueta aqui acertou, vamos dizer assim, né, em ter o São Vendelino aí como seu padroeiro. Existe uma simpatia pelo São Vendelino, assim, talvez de toda as comunidades de origem alemã, né? A gente até tem um município, São Vendelino, aqui no Rio Grande do Sul, né? E esse São Vendelino, né, só para comentar, a gente precisa dar os detalhes, a gente pode despertar a curiosidade também de quem nos acompanha, porque cada São Vendelino, ele traz uma representação, né? Aqui o São Vendelino, ele tem uma representação, e lá no município de São Vendelino, me chamou a atenção, porque ali ele tem uma caracterização da cultura, da culinária alemã, né? Me chamou muito a atenção isso. E lá ele é o padroeiro do município, né? Isso. Pensando no relógio, então, hoje provavelmente ele olharia com bons olhos o relógio e talvez peregrinando hoje, nos tempos atuais, talvez ele daria muitos conselhos para os produtores rurais. Que tipo de conselhos? Plantem, colham os produtos, mas se preocupem com a natureza, né? As plantas. Principalmente, a gente tem que hoje, também é uma opinião particular minha, a água. Nós temos que ter muita preocupação com a água. Com certeza, ele nos daria conselhos sobre isso. Olha Não aí. podemos perder a nossa água potável, né? Nós estamos, acho que, vivendo esse momento tão especial também, né, no pós-enchentes, né, agora já passado esse primeiro ano, né, e falando sobre turismo rural, falando desse cuidado com o ambiente, com a natureza, né, eu acho que estamos realmente assim em sintonia, né, com esse tema. E
é tão bom a gente poder trazer aqui para o nosso trabalho, para o nosso programa, pessoas que defendem isso, né? Então, e aí o nosso turismo, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Ele tem, claro, também tem esse lado comercial, mas tem essa preocupação com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, acho que o turismo, nesse sentido, tem essa preocupação, também acaba agregando. Paulinho, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que você já fizesse novamente esse convite para o seminário de turismo, quando, onde, quem pode participar. Tá, ok. Mas o seminário vai ocorrer no dia 16, no município de Sério. É o 4º seminário envolvendo o Vale do Taquari e o Vale do Caí. Então, um seminário amplo. As inscrições podem ser feitas através do site da Anturvales, anturvales.com.br. A princípio, início às 9 horas, com diversas atividades durante o dia, a participação da Secretaria Estadual de Turismo, a apresentação de cases de sucesso, em suma, um seminário que cumpre o papel dele, que é disseminar a informação, basicamente, aprofundar a discussão sobre o turismo rural, enquanto potencial da nossa região, e oferecer ferramentas. A partir do conhecimento, a partir das experiências, a gente está oferecendo ferramentas a todos os atores envolvidos no turismo na nossa região. Então, é um momento único, de grande importância. Estão todos convidados, independente de estar envolvido de forma direta ou não no turismo do Vale, do turismo rural ou outras áreas de turismo, porque o que veio agora, eu estava mesmo me lembrando nas falas aqui do Ricardo, da Márcia, da Karen, da Jane. Olha quantos detalhes, quantas histórias tem atrás dessa mesa aqui. Quantas histórias tem. E é isso que o turismo é. São experiências, é o cuidado, é a atenção, é o carinho, é um processo, é todo. E todos nós buscamos isso. Olha, então, e assim, ó, Paulinho, eu já estou inscrita para o seminário, né? A Márcia também já. Nós já temos aqui de Arroio do Meio uma caravana, não vou dizer de 10 pessoas, mas eu acho que vai passar, né? Vai passar de 10. Esperamos poder fazer ali uma boa participação, também podermos trazer, né? Levar e trazer conhecimentos. E também a gente já está numa outra oportunidade, o município de Arroio do Meio já meio que apresentou uma candidatura para poder sediar, quem sabe, um seminário de turismo rural um pouco mais adiante. Quem sabe o próximo? Quem sabe o próximo. Vamos chamar os nossos apoios. Enquanto isso, a gente também vai poder degustar um pouco mais aqui de todas essas delícias. Vamos ver se depois do intervalo, talvez essa mesa já esteja quase vazia, né? Vamos ver o que vai acontecer durante esse intervalo. Então, vou chamar os nossos apoios. Fiquem com a gente, logo, logo a gente vai estar de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais e tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura, uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você.
Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51 3716 2111, WhatsApp 51 99573 7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51 3782 1623 ou WhatsApp 51 99133 2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale. Esse intervalo foi bastante curto, né? Mas a gente vai continuar, né, durante o nosso trabalho aqui do nosso programa, vai degustando esses produtos, né, porque gentilmente foram aqui nos ofertados aí pela nossa amiga, né, pela empreendedora Márcia aqui da Agroecologia Ferrari. Então, lembrando que o tema do nosso programa de hoje, turismo rural, oportunidades que despontam no Vale do Taquari. Lembrando que o programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, da empresa de transportes Irmãos Tchê, Sicredi Região dos Vales e também do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio, do qual fazem parte, então, Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, que também já voltou, né, a servir os cafés, né? Café, enfim, que é a especialidade aí do Aloha. O Centro de Lazer Arroio Grande, que agora também vem com uma proposta aí de fundir, muito bacana também, mais uma iniciativa. O Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Durante o intervalo, a gente sempre tem ideias muito interessantes, a gente nem tudo a gente consegue compartilhar, mas a gente vinha falando antes um pouco também desse trabalho do grupo ambiental, que eu acho que é tão importante, a gente vinha falando o quanto o trabalho, isso até é uma observação do Paulinho, o quanto o trabalho das escolas é importante, porque se a gente for olhar, existe toda uma inserção das escolas nas comunidades e isso faz com que, desde pequenos, né, as crianças levem também conhecimento e informações para a família e a família traz isso também de volta para a escola, né? Então, a gente tem aí uma riqueza da qual a gente não pode, né, não pode abrir mão. Eu acho que o Paulinho poderia falar, novamente, repetir um pouco isso que você vinha falando aqui para nós. Ouvindo aqui... como tem detalhes atrás dessa mesa, conforme eu disse, a história da Márcia, do processo, da caminhada deles, a criação do roteiro, e eu achei a simbologia por trás da comunidade, do santo padroeiro, essa questão toda, e o papel da escola em fomentar uma discussão que acabou terminando numa ação
prática junto à comunidade. Isso nem sempre acaba acontecendo. Geralmente os atores que acabam buscando novas alternativas dentro das comunidades, a escola já tem um papel todo histórico, digamos, de formação, mas eu achei muito interessante essa questão ter surgido ali a partir de ações internas da escola com os alunos, ter surgido o projeto e já associando a cultura chinesa, já associando ao nosso corpo, já associando o chá a cada órgão do nosso corpo. Então, olha quanta experiência que nós estamos falando só nesse pouco tempo aqui, com parte do que é o roteiro, com parte do que o turismo rural pode oferecer. Essas delícias aqui, que eu vou querer provar todas, porque eu provei até agora, então, fantástico, né? E também, quando a gente fala de case de sucesso, né, é disso também que a gente fala, né? E sempre essa preocupação da gente poder compartilhar isso e deixar isso registrado, seja através de uma publicação, seja através de um relato oral, de relato escrito, porque nós estamos vivendo a história. Eu diria assim, nós, e quem nos acompanha também, estamos construindo a história do turismo aqui de Arroio do Meio, do turismo na nossa região, e isso a gente não pode perder, né? Então, daqui a pouco fica esse desafio aqui mais um desafio aqui para a escola, proporcionar talvez alguma ação que pudesse trazer isso talvez de uma forma registrada, vamos dizer assim. Porque isso que o Paulinho diz, isso que a gente vinha conversando aqui, isso está nas nossas vivências, nas nossas histórias, mas não está documentado. Não. Então, daqui a pouco até um documentário, quem sabe, né? Quem sabe a escola aí abraça essa ideia. A gente sabe que tem tantos parceiros, tem Anturvares, tem o Poder Público, tem os empreendimentos, tem a Secretaria Estadual de Turismo, enfim, eu acho que nós podemos aí, quem sabe, abrir uma e voltar para contar essa história, né, também. Isso aí. Bom, falando então um pouquinho, acrescentando então, quem é o grupo ambiental da escola? Então, nós já temos há muitos anos esse grupo ambiental na escola, né? Então, são alunos que a gente convida do 6º ao 9º ano que se inscrevem de forma voluntária para participar, fazer parte desse projeto, né? E é no contraturno deles. Então, para nossa surpresa, este ano, assim, nós estamos com 22 alunos, que é um número bem expressivo até, que são alunos que se dispõem para virem no contraturno, no horário da tarde, porque eles têm aula na parte da manhã. Muitos acabam até ficando na escola, almoçam na escola atrás e um lanche junto para participar, fazerem parte desse projeto do grupo ambiental da nossa escola. Então, eles têm até poucos dias, então eles também fizeram a eleição, assim, a escolha, eles têm uma representação dentro do grupo, então eles têm uma diretoria, que eles dizem. Então, eles têm o presidente, eles têm o vice-presidente, eles têm o secretário e eles têm o tesoureiro do grupo. Então, eles, quando a gente precisa alguma coisa, pensar em alguma coisa, eles nos procuram ou a gente vai direto, então, com a diretoria. Então, eles têm o caderno de registros, né, que eles fazem as anotações, que depois também são lançadas para o Verde a Vida da FUBRA, né, que a gente tem esses registros que a gente lança no final do ano. Né, e atualmente você é a coordenadora desse grupo. Eu sou a coordenadora do grupo, então, né? Mas é muito gratificante, assim, porque a gente faz diversas atividades, mas sempre pensando numa melhor qualidade de ações que melhorem na escola, que melhorem a comunidade. E também, acrescentando um pouquinho do relógio, que eu esqueci de comentar, quando a gente recebe visitantes lá para conhecer o nosso relógio dos chás, então, os alunos do grupo ambiental do GA, então, são responsáveis para receber esses visitantes. Então, eles contam toda essa história e também a gente tenta fazer, conforme o horário que o visitante vem, justamente o chá que seria destinado naquele horário para degustar. Então, isso chama a atenção de quem vem, será? Porque, assim, a gente está degustando um chá, claro, hoje é o chá de hibisco, mas nem sempre a gente dá importância a isso, né? O quanto isso tem conhecimento e quanto isso tem significado. Isso. Né? E aí até a gente disponibiliza, então, também a venda de mudas de chás, né? Mas a gente tem hoje uma parceria com as floriculturas, que nos fornecem a um preço reduzido também as mudas,
e para a gente comercializar. Então, no momento que nós já tivemos viveiro de chás lá de mudas, então na escola, mas como o giro às vezes não é tão grande, é difícil para a gente manter isso. Então a gente criou parceiros, e a gente sempre diz, nesse caminhos a gente nunca está só, a gente sempre procura parceiros e parcerias. E os parceiros são aqui de Forqueta mesmo, são as aqui de floricultura Forqueta, são daqui. dizer, não sei se pode falar o nome das floriculturas. Sim, é a Schwertner, então, e a Backendorf, que a gente tem parcerias com que são bem próximas são aí bem também, próximas né? à escola. E é interessante que quando a gente circula aqui por Forqueta, a gente passa, né? Tem uma estrada, né? Bem no meio aí das floriculturas, né? Tem uma de um lado e outra do outro. Também, realmente, é mais um ponto de turismo. Eu não sei, Paulinho. Eu queria complementar com algo que eu vi hoje de manhã, quando eu vinha para cá, ouvindo uma entrevista de um veículo de comunicação aqui da região também. Eu acho que era algum mentor na área empresarial que estava dando a entrevista. E aí perguntaram a ele, mas o que fazer para as empresas não pararem no tempo, para toda a equipe estar comprometida, para continuar o propósito daquela empresa? E aí ele estava falando, e aí eu me lembrei, quando ela ficou falando aqui, eu me lembrei a importância de vocês dentro dessa escola, de trabalhar com toda a equipe para que essa iniciativa que veio até aqui, ela não seja uma iniciativa isolada de 2, 3 atores, que quando esses atores parar, porque a escola, assim como as universidades, se cobra muito que elas estejam mais inseridas dentro da comunidade, que elas tragam o conhecimento para o mundo prático, vamos botar a mão na massa. É isso que vocês estão fazendo e podem ali na frente ser uma referência para muitas outras escolas e para a comunidade é um pequeno caminho. Que, digamos, se vocês estabelecerem um processo muito claro, todos os atores, todos os atores estão comprometidos com qual é o propósito dessa escola. Então, cada vez que entra alguém, ele ser inserido nisso, os alunos, o corpo de professores, o diálogo com a comunidade, vocês podem estar fazendo algo que seja ali na frente uma referência, talvez, para se discutir o papel da escola junto às comunidades. Não, e isso realmente está acontecendo, porque esse projeto aí tem muitos anos e nesse período aí já teve, né, a troca de gestores, de professores, né, de coordenadores do grupo ambiental e a escola segue firme com esse propósito, com esse projeto. Até sobre isso, eu queria comentar que eu entrei esse ano na escola como vice-diretora, então tem muitas coisas... E já está aqui com a gente, né, Exatamente. falando sobre esse tema. Então, assim, existem muitas coisas que eu estou me apropriando ainda. E é fascinante esse vínculo que a escola tem com a comunidade e com os familiares, a comunidade e a escola. Que é muito importante isso, ter essa interação. E cada um saber que faz parte dessa comunidade e da diferença que pode fazer um grupo trabalhando junto, né? E a gente ouvia antes, fora do ar, vocês vinham comentando, o quanto está começando a ter, né, sempre a procura de famílias que nem residem aqui, né, procurando a escola. Então, isso também é algo que chama a atenção, porque hoje, dentro de um contexto mais geográfico, né, normalmente a questão a escola sempre é a mais perto onde a família reside, né? Então, hoje, vocês vinham falando, né, de que existem famílias procurando a escola, que nem residem aqui, justamente por ter essa proposta diferenciada. E por falar em ações, em propostas diferenciadas, eu queria que vocês ainda falassem de 2 ações. Uma que é o Café Colonial, que já é tradicional, e outra ação, Karen, que você falava sobre a questão do plantio ou do reflorestamento aí na beira do Forqueta. Então, eu queria que vocês não deixassem de citar essas 2 ações. E, enquanto isso, eu quero comentar aqui com os nossos ouvintes, com os meus convidados também, que eu anotei aqui para mim que aqui na Forqueta, ou aqui na propriedade da Márcia, temos atividades bem interessantes ainda para serem feitas, que é o uso de uma enxada, e essa enxada tem nome, é Madalena. Depois, quando elas falarem sobre isso, a gente pode compartilhar. Não sei se do Café Colonial e dessa ação de reflorestamento. A gente quer convidar toda a comunidade
a participar, vir aqui no Forquetense, no dia 3 de junho, para prestigiar o nosso café colonial. Esse café 3 de junho é numa... 13. 13, que dia de numa semana? Sexta-feira de noite. Sexta-feira, dia 13 de junho. Uma isso. data que a gente não vai esquecer, né? Ele vai ser o 12º Café Colonial e, juntamente com o café, vai ter uma feira, então, de produtos do roteiro Caminhos da Forqueta. E que aqui a Márcia já certamente vai estar presente, né? Sim, Já tem isso a data? Isso já é uma parceria que foi criado quando fundou, né, o roteiro. Saiu, né, antes de nós estar se capacitando, já saiu a primeira feira, né? Só que há alguns anos ela é qual? 12ª? Porque não deu para fazer, né? Por isso não seria mais, né? Que deu ali, né? Do Alguns... Covid, né? Deu essas coisas ali que não deu para fazer. Mas o roteiro sempre está lá, todos os pontos, né, de visitação estão com seus produtos lá naquela noite. Exatamente. Perfeito. Então, os que estarão lá naquela noite vai ser o Apiário Kish, o Alambique Mothers, a Agroecologia Ferrari e o Albin House, então representando os artesãos. Então, do Caminhos São da todos empreendimentos aqui do Caminhos da Forqueta que você citou. Exatamente. Certo. E sobre essa outra ação, eu queria que, não sei se a Karen quer falar sobre. Isso, rapidinho então. Sempre pensando então em atividades ambientais, de estar elevando então o meio ambiente, sempre destacando isso. Então, a gente também procura se envolver com outros projetos que são oferecidos, né? E a gente se inscreveu também numa reflorestamento, que também era a nossa proposta no ano passado já, em função das enchentes também, né? Porque em 2010, nós como escola já havíamos feito um reflorestamento no camping do Irineu. E com essa enchente agora, levou todas as árvores, não sobrou nenhuma. Então, no ano passado, a gente já começou com essa ideia e agora surgiu, então, uma proposta da Estação Semear de Lajeado. E a gente foi contemplado, então, como escola agora, para fazer um reflorestamento, então, às margens, então, do Rio Forqueta. E a gente teve que escolher, então, uma propriedade. Então, a gente escolheu novamente, então, o camping, que facilitaria esse nosso trabalho com os alunos. Então, nos próximos dias agora, nós estaremos fazendo o plantio de 75 mudas de sarandi, que também foi um estudo que a gente fez e descobriu que o sarandi é uma planta muito resistente e que ela é uma planta que se curva quando chega a água, passa por cima e ela não arranca facilmente. Então, também é um trabalho que a gente fez de estudo em cima disso. Então, a gente vai estar fazendo essa ação ambiental nos próximos dias com esses alunos. Eles já estão bem empolgados, aguardando, né? Que coisa boa. E pensar que a gente está nesse período, né, mês de maio em diante, né, um período próprio para o plantio, né? Isso. Então, a gente não, eu sempre digo, a gente não pode perder essas oportunidades, essa janela, né, enfim, que a natureza também nos proporciona, né? Que é o melhor período aí para plantio. E só finalizando, então, rapidamente, nós também temos coleta de óleo saturado na escola. Nós também temos a coleta de tampinhas plásticas, que a gente faz, o destino, então, é para a Liga do Câncer, de Arroio do Meio. E nós temos a arrecadação de vidros de conserva também, que muitas vezes acabam indo para um lixo, a gente recolhe, e o grupo ambiental revende isso, então eles ganham um valor mínimo, mas estão ajudando o meio ambiente e também ganham o dinheirinho que eles têm novamente em caixa já para alguma utilidade, algum cursinho, às vezes, que a gente faz com eles também, que eles fazem, então, cursos de aperfeiçoamento que a gente leva os alunos, então. Não, olha quantas ações, né? A gente poderia ter um programa só para falar sobre isso, né? Então, a gente fez essa passagem rápida, né? Em função até da duração aí do nosso trabalho, mas olha quantas ações mais a gente poderia detalhar. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho, eu estou com essa, aqui no meu pratinho aí, eu estou com essa flor de hibisco. E eu queria uma pergunta para fazer, se ela é comestível ou não. Sim, ela é comestível. Toda planta de hibisco ela é comestível, a folha também, né? Que depois a gente vai dar uma saída lá a campo, né? Daí a gente vai ver a plantação, né?
E ela é toda comestível. Nós vamos aproveitar, Karen, eu vejo que você também tem, nós vamos aproveitar e vamos comê-la, né? Ver o que acontece. Depois você também queria que tu falasse dessa outra flor, né? É que é assim, ó, quando essa flor ali vai cair, ela é bem rápida. Num dia ela murcha e cai, daí começa a nascer esse aqui. Isso aqui se chama o cálice. Daí que se forma a semente dentro e é das pétalas que a gente faz o chá. Eu faço várias coisas com essa pétala. A gente faz uma chmia disso aqui também, a gente faz o suco. Então, ela tem uma infinidade. E tem pessoas que sabem fazer molho, eles sabem fazer outras coisas, outras receitas que eu não sei fazer, né? Mas a gente conversando, assim, quando eu posto as fotos nas redes sociais, as pessoas comentam comigo que eles fazem outras receitas também. Ela diz assim que ela não sabe fazer ainda, né, Márcia? Ainda, Porque né? a gente sempre tem desafios aí para buscar novas alternativas e pensando, né, que a flor hibisco é a flor, é um dos símbolos de Arroio do Meio. Quem sabe aí a gente não se destaque em iniciativas gastronômicas, né? A questão do chá também, né? Enfim, de todas essas iniciativas que a gente pode aproveitar essas plantas todas que a natureza nos oferece. E assim, Márcia, a gente não falou, falamos, claro, do que está aqui sobre a mesa, mas eu vejo que você tem aí toda uma infinidade de produtos que estão ali nas prateleiras. Pode nos falar rapidamente sobre elas também? Nós temos o que tem nosso rótulo, a gente faz aqui mesmo, processa, que são plantas que a gente produz, né? Que nem o dos hibisco também estão lá. E daí nós temos nossos parceiros, né? Da rota turística, que bota seus produtos aqui para divulgar, né? Se as pessoas não têm tempo de ir até no Alambique, mas geralmente a gente manda eles ir lá até para conhecer a história, né? O processo. Eles podem adquirir aqui mesmo, então, né? E de outros parceiros também, desde que seja tudo orgânico. Né? Eu vou aproveitar, não sei se as câmeras conseguem aqui mostrar, mas aqui temos o rótulo, né, da Agroecologia Ferrari. Eu vou apresentar aqui alguns produtos, Márcia, daí tu pode rapidamente falar sobre ele, né? Das amora, daí a gente processa a amora também, né? Aqui nós temos plantas de época. Aqui nós temos mais um outro aqui produto. É o hibisco, né? Eu vou aproveitar aqui, vou pegar meio que de uma forma mais aleatória, Esse né? aqui é de um parceiro de 2 Lajados. Ele tem o rótulo orgânico, que nós temos certificação do nosso produto. Então, só pode ser comercializado junto com os nossos quem também tem a certificação. E né? aqui temos mais um produto para quem gosta. E eu tenho o chá de camomila lá, que tu pode pegar ali na cestinha, que o chá de camomila ele é bem interessante, que nós plantamos. Vou aproveitar e pegar o cestinho. Que a gente planta para ser também repelente na horta. Nasce por conta, agora já está nascendo. Daí a gente deixa a quantidade que a gente precisa, porque não adianta deixar o mato também. Quando ele é muito amontoado, não produz nada. Daí serve como repelente para os insetos e a gente colhe o chá, que esse chá ele é fantástico, é anti-inflamatório, né? Olha aqui, ó, vou aproveitar que já que eu tô com a cestinha, com o cestinho e também com o chapéu, né, que depois a gente também vai, né, circular um pouco pela horta, né, para poder mostrar tudo aquilo que é oferecido aqui pela agroecologia, né? E que tu vai testar a Madalena, né? Eu tenho que ainda testar a Madalena, né? Sim. Não, fico bem nessa expectativa, né? O nome está lá esperando. E o nome é bem sugestivo, né? A gente vai ver de que forma a gente vai se sair, né? Então. Tá certo. Mais algum outro produto que você gostaria de destacar? Eu vejo que você nós temos da Aloha aqui também, que é nosso parceiro, parceiro do né? Entre Vales e Arroios, né? Que tem os seus produtos aqui também, né? E do Alambique também. Sim, do Alambique. Isso aí, então, né? Vamos ouvir agora um pouquinho do Ricardo. Não sei, Ricardo, tu tens assim, gostaria de deixar mais algum recado para os nossos ouvintes? Não sei se tem alguma programação da comunidade já em vista para os próximos dias, semanas. Isso, eu posso falar disso primeiro, então. A comunidade São Vendelino, ela tem 2 festas por ano. Sempre no terceiro fim de semana, em agosto e outubro. Em agosto é especificamente a festa da comunidade, assim, é um almoço, é meio-dia. E em outubro, no terceiro fim de semana, num sábado, sempre daí o tradicional baile, né? Baile São Vendelino, né? Que a gente comemora, então, o nosso padroeiro. E só para aproveitar, então, rapidinho, aí o pessoal da escola comentou, né?
O nosso entorno da igreja ele é todo inserido hoje e está à disposição da comunidade, não só da comunidade, mas da escola. A escola, até dia 17 agora, a creche ali, eles vão fazer um evento também atrás da igreja, que é todo um cenário muito bonito ali. A gente já conhece, tem o cenário da lagoa, mas todo o entorno hoje da igreja está à disposição de toda a comunidade. E o próprio cenário da lagoa, a ideia é ampliar ele. E hoje a gente conhece como cenário da lagoa da Via Sacra. Mas a ideia é uma provocação, transformar ele num cenário para eventos culturais, não só da Via Sacra. Ampliar um pouco e chamar também a própria Secretaria da Cultura, daí também para se interessar por Cultura isso. e turismo, né? Eu acho que Isso. tem Então, muito potencial o aí. evento cultural traz pessoas e mostra para as pessoas o todo, né? A agroecologia, tudo que está dentro desse Caminhos da Forqueta. Ele não vai ser só um evento cultural. As pessoas vão vir para a Forqueta e vão sentir, então. Até um tempo atrás, o diretor da escola ali, ele nos procurou, que existe uma ideia da escola ampliar ali atrás, né? Fazer hortas e que fica tudo praticamente no mesmo terreno, né? Fica ao lado do cenário. Uma parte do cenário até invade a área da escola, né? Que também, olhando o passado, tudo era a área da comunidade, né? Então... A gente sempre diz, a política da boa vizinhança, Isso. né? E é algo que a gente percebe que aqui é muito forte, né? Então, a comunidade está à disposição para tudo, né? E essa questão do cenário que a gente falou, que ali a gente tem um local muito bonito que pode ser explorado, acredito eu, bem mais do que ele é. Tá certo. Obrigado, hein? Bom, a gente já está chegando, já chegamos aí ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a participação, a disponibilidade de vocês aqui, né, a todo esse cuidado, né, esse carinho que a Márcia teve aqui com a gente, de nos proporcionar, vamos dizer assim, esse almoço, né, esse almoço maravilhoso, diferenciado hoje, né, aqui no distrito aqui de Forqueta, na Agroecologia Ferrari. Suas considerações finais, eu acho que eu começo, Paulinho, contigo, né? Não sei se quer reforçar o convite para o seminário, enfim, uma consideração final rápida. Reforçar mais uma vez, então, convite, Seminário Regional de Turismo, Vale do Caí, Vale do Taquari, promoção Antur Vales, Emater e patrocínio do Sicredi. Então, acho que é uma oportunidade única para a gente unir os dois vales nessa discussão em prol do turismo rural. O potencial, como eu disse antes, acho que a gente está sentado em cima da caixa onde é que tem ouro e nós temos que explorar isso. Também agradecer mais uma vez essa oportunidade, então, de estar discutindo o turismo, seja como representante do município, seja divulgando o seminário regional. E também aproveitar para fazer uma divulgação do nosso espaço, o Recanto dos Lagos, no município de Sério, Casa na Árvore, Paiol Chapecó, basicamente um espaço para quem busca descanso e calmaria. Eu trabalho numa área onde é que a gente vê que cada vez mais, se nós não reaprendermos a descansar um pouco, a sossegar um pouco a nossa alma, começa a ficar complicado assim nos dias atuais, né? Então é um refúgio, tem a possibilidade de contato também com pequenos animais, a possibilidade de pescar, nós temos a pitaia, então aos pouquinhos a gente está trabalhando essa fruta, ela foi buscada pensando nos derivados dela, então a gente está no início de uma caminhada, mas é um espaço que totalmente sossegado. Então, aproveito esse momento para divulgar um pouco também esse nosso espaço, mas fundamentalmente agradecer por essa oportunidade de estar aqui e ver tudo que eu vi aqui e também de divulgar o seminário regional. Então, obrigado a você, Marlise, obrigado a Alain e obrigado a todos que trouxeram essas experiências ricas aqui. Nós que agradecemos, né? E a gente já teve a oportunidade de conhecer o espaço Recanto dos Lagos. Vale a pena conhecer, né? Para quem realmente busca aquilo que o Paulinho coloca, né? Uma excelente oportunidade. Seguimos contigo, pode ser? Daí eu encerro depois aqui com a Márcia. Queremos agradecer também o convite.
quero reforçar também sobre o café colonial que nós teremos. Dia 13 de dia junho, 13 sexta-feira. de junho, na sexta-feira. Então, no Forquetense. Vai ter bastante batata doce, torresmo, rosca, schmier, queschmier e outros produtos bem coloniais que vão ser preparados com muito carinho pela comunidade escolar. Que é um diferencial, né? Ex-alunos, pessoas da comunidade, então. E vale muito a pena vir conhecer essa rota também turística que nós temos por aqui. Eu vou pedir também que a escola encaminhe para a gente depois toda a programação, para a gente poder também divulgar aí na programação da rádio, nos nossos programas de turismo, na agenda do turismo. Karen? Isso. Agradecer, então, novamente a oportunidade, em nome da Marlise, então, da rádio, que é sempre bacana a gente trocar ideias, trocar experiências, né, e vivências, né, que sempre agrega a todos, né. Então, assim, como grupo ambiental, então, como coordenadora desse grupo, a gente agradece em nome deles e da escola por essa oportunidade, então. Bacana a gente poder compartilhar, né, também dessas vivências e aprender, né, porque fundamentalmente a gente está aprendendo muito também, né, podendo compartilhar isso aí com os nossos ouvintes. Ricardo, tu terias algum convite, alguma consideração final? Não, só agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui presente, né? Agradecer à rádio e eu acho que é isso aí. Obrigada, muito Ricardo. obrigado. Obrigada, Márcia. Encerrando, então. Então, eu, para terminar, eu tenho que ainda falar um pouco que não é só o que a gente falou hoje aqui, que nós temos em Forqueta e Arroio do Meio todo, né? Que nós temos essa parte das pousadas, da pousada da Lagoa, você já comentou, né? E nós temos aqui em cima aquela outra pousada maravilhosa. Que Berghaus, né? Seguindo aqui na nossa rua. E tantas outras pousadas que turismo não é apenas, né, aqueles 3, 4 empreendimentos que está aqui. Porque o turista que vem, ele gosta de encontrar diversidade, né? E nós estamos, aqui em Arroio do Meio, nós temos uma diversidade imensa, né? De ofertas, de produtos turísticos, né? Então, isso que complementa. Né, que não é, né, vamos dizer assim, o andorinha sozinha não faz verão, né? E nós estamos trabalhando muito sério, né? Que nem o Entre Vales e Arroios foi um roteiro novo que surgiu depois que nós tinha Caminhos da Forqueta, que foi aberto ao município porque nós era muito pouco aqui. O Paulo Grassi, né, que na época ele era vereador, ele levou para a Câmara dos Vereadores a importância de trabalhar o município todo. E hoje que a gente está trabalhando isso aqui em todo o município. Então, assim, eu acho que nós, Arroio do Meio, estamos de parabéns. E cada programa que a gente faz é um avanço, né? E tem que agradecer muito, Marlise, você, o Alan, a rádio aqui, por nos dar essa oportunidade. Obrigada. A gente que agradece. E, Márcia, como é que as pessoas fazem para chegar até você? Redes sociais? Nós temos, né, Instagram da Agroecologia, nós temos todas as redes sociais, assim, né? O básico, assim, a gente tem, né? Daí lá tem o nosso contato, né? E assim vai, né? Tá certo. Bom, gente, dessa forma, então, a gente está encerrando a edição de número 116 do programa Momento do Turismo no Vale, com o apoio da Nidecor House, Girando Sol, Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e do roteiro turístico Entre Vales e Arroios. Desejamos uma boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos ouvintes, aos apoiadores, aos convidados e continuem também acompanhando a programação da rádio. E nós aqui vamos degustar mais um pouquinho, depois vamos então conhecer também um pouco mais da horta. E assim, eu queria terminar dizendo que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo hoje, como nós estamos ao redor de uma mesa, a gente parece uma família, né? Então, essas parcerias, eu acho que é disso que o turismo precisa e é assim que a gente vai se beneficiando. E me chamou a atenção antes, eu não sei, Ricardo, eu acho que nós tivemos antes uma visita aqui, né? Um beija-flor, ele entrou e saiu, eu vi rapidamente. Talvez ele tenha procurado aí pela flor de hibisco, mas ele também foi aí um convidado, uma surpresa que a gente teve aqui ao longo do nosso trabalho. Então, gente, ficamos aqui, um grande abraço e até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale.